tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de webinário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas infantis para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Eu queria agradecer a comunicação pelo todo o apoio na realização desse evento. Agradecer a pós-graduação, isso é uma iniciativa da pós-graduação, né? Trazermos para vocês um conhecimento de qualidade, um conhecimento atual, que é importante ser discutido para que melhore a qualidade do profissional de saúde, né? Que se consiga tomar decisões com mais critério, com mais senso crítico, né? Então é importante a gente estar sempre trazendo esses assuntos relevantes na área de conhecimento. Queria agradecer a vocês, né, o que está aqui conosco, se dispôs a estar aqui numa sexta-feira, no final do dia, né? E agradecer as convidadas também, as palestrantes. Então, hoje nós falaremos sobre fórmulas infantis para a PLV. A PLV, que é a sigla para alergia à proteína do leite de vaca, né, que é uma reação do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite de vaca. Um grupo alimentar que é super importante, principalmente no grupo infantil, né? Então ele é um grande fornecedor de vários nutrientes e que quando ele precisa ser retirado da alimentação, tem um impacto no estado nutricional bastante expressivo. Então o profissional precisa conhecer muito bem qual é a composição desse grupo, saber como é que vai suprir a falta desses nutrientes que não estariam sendo ofertados, né, por conta da alergia, e tentar juntar isso na alimentação, quando é o caso, e quando são crianças menores, e na escolha de fórmulas infantis que sejam adequadas nutricionalmente. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Cintia Azara, eu sou professora da FASE, coordenadora do curso de especialização em alergia e intolerância alimentar, e convido hoje duas nutricionistas, a Marilúcia e a Juliana, que vêm conversar conosco sobre esse tema. Elas são professoras da pós-graduação de alergia alimentar e são nutricionistas que têm muita experiência clínica. Então, podem contribuir muito, né, com o assunto. A nossa dinâmica vai ser da seguinte forma. Nós vamos ter uma apresentação da Marilúcia no início e depois vamos para o nosso bate-papo. Então, é interessante que ao longo da apresentação, vocês tenham dúvidas, né? E outras dúvidas mais, vocês coloquem lá na caixinha das dúvidas, porque a gente vai tentar responder todas elas, fazendo uma interação mais ao final. Tá bom? Então, para isso, eu quero convidar a nutricionista, professora Marilúcia Venda, para fazer a sua apresentação. Seja bem-vinda, Marilúcia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, a Cíntia, né, pelo convite, pelo curso de pós-graduação. Gostaria de agradecer ao pessoal da informática, todo mundo que está trabalhando, né, para a gente poder fazer esse webinar, esse trabalho tão importante nesse tempo de isolamento social, né? A gente está dividindo o nosso dia a dia com vocês e trazendo para vocês um pouco da nossa experiência profissional. Vamos lá, Cíntia? Vamos, pode compartilhar sua tela. Só um instante. Gente, é tudo novo, então... Já estamos na sua tela. Espera aí que eu estou tentando...
Já está aparecendo? Já, agora saiu. A tela saiu? Agora Apareceu? saiu. Ela estava aparecendo. Agora sim. Sim. Tá? Não. Ela tá. Foi. Agora tá. Agora sim. Deixa assim. Isso. Então, tá. Pode ir? Então, deixa eu só minimizar essa tela aqui. Então, nós vamos falar sobre as fórmulas infantis para as crianças alérgicas ao leite de vaca, que nós chamamos de APLV. E vamos começar, antes de começar, né, falar das fórmulas infantis, eu gostaria de mostrar para vocês o que o Ministério da Saúde preconiza, né? O aleitamento materno até os 6 meses de vida e como complemento até os 2 anos ou mais, e na viabilidade da amamentação, que é recomendada a fórmula infantil de maneira criteriosa, né? Então, a gente tem que sempre fazer com que o aleitamento materno seja sempre a principal forma de alimentação para esse lactente. Na condição que não tem de maneira alguma de oferecer o aleitamento materno, é que vai ser utilizado a fórmula infantil, mas o critério tem que ser sempre bem compreendido para que essa alimentação seja oferecida de maneira responsável, né? Então, os principais componentes imunológicos do leite materno que nós temos a IgA secretora, a lactoferrina, os macrófitos, a lisocima e o fator bífido. E só um momento, porque acho que está com... Tá, desculpa. E o fator bífido. Então, a IgS secretora, ela liga-se às bactérias do trato gastrointestinal do bebê, impedindo que ela atravesse a parede do intestino. Ela vai ajudar que essas bactérias que de maior peso, né, que queiram atravessar a barreira do intestino permeável, a IgE secretora ela vai se ligar a essas bactérias e impedindo que elas ultrapassem. Quem viu a palestra dessa semana e sobre o microbioma, né, foi muito bem explicado pela nossa colega sobre essa junção da parede do intestino, que o lactente ele tem, logo ao nascer, essa junção ainda não está formada, e aí vai ser o colostro que vai ajudar essa junção, e a IgA ela é uma dos componentes que vai ajudar, né, através da amamentação, a fazer com que essas bactérias não cheguem na parede intestinal. A lactoferrina, ela reduz a quantidade de ferro disponível, frustrando o crescimento das bactérias patogênicas. Então, ela vai fazer com que essas bactérias patogênicas, elas não cresçam. O macrófago elimina o micro-organismo e produz lisozima e ativa outros componentes do sistema imune. Então, ele é muito importante, né, dentro da composição do leite maternos. E a lisocima, ela elimina as bactérias rompendo suas paredes celulares. Os fatores bífidos promovem o crescimento de bacterobacilos bífidos, né, que são as boas bactérias. E aí, coloquei uma tabela aqui para vocês terem uma ideia, né, sobre a composição do leite humano, o leite animal e o leite materno. E
do leite humano, leite animal e do leite humano, leite animal e leite artificial. E aqui as propriedades, que é anti-infecciosa, os fatores de crescimento, as proteínas, lipídio, minerais, ferro, vitaminas e água. Então, a gente tem aqui, em comparação ao leite materno, então, propriedades anti-infecciosas. No leite materno está presente, no animal ausente, artificial ausente, nos fatores de crescimento presente e no leite animal artificial ausente. A proteína, uma quantidade adequada, fácil de digestão, excesso difícil de digerir no leite animal. No leite artificial é parcialmente modificada. Os lipídios, ácidos graxos essenciais são suficientes, lipase para a digestão. Deficiência de ácidos graxos no leite animal. E no artificial, deficiente de ácidos graxos essenciais e não apresenta lipase, que apresenta no leite humano. Minerais, quantidade correta e equilibrada. No leite animal, excesso é desequilibrado. Parcialmente correto e equilibrado no leite artificial, porque ele é suplementado, né? Pouca quantidade bem absorvido, pouca quantidade mal absorvido no leite animal, adicionado e mal absorvido no leite artificial. As vitaminas estão em quantidade suficiente e quantidade suficiente. Desculpa, gente, é porque está acontecendo alguma coisa na minha compartilhando a tela, que eu acho que eu não estou aparecendo para vocês. Eu não sei se agora eu já estou. Agora foi, Mary. Agora foi, tá ok? Tá tudo bem? Então, vamos lá. E aí, a quantidade de vitaminas no leite animal é deficiência de vitamina A, vitamina C. As vitaminas no leite artificial são adicionadas, a água é suficiente, no leite animal é necessário e no leite artificial também. Então, aqui dá para a gente ter uma noção como o leite humano é completo, né? E como ele deve ser preservado durante os 6 meses, né? Claro, evidente, quando a mãe consegue amamentar. Quando isso não acontece, a mãe também não pode ficar triste, porque são coisas que acontecem que a gente acontecem na vida, né? E aí a gente tem que chegar e utilizar realmente as fórmulas da maneira que deve ser. Então, ele é importante, mas a gente tem um substituto, que são as fórmulas artificiais, né? Agora a minha tela não está passando. Pronto, foi. Então, as vantagens do aleitamento materno: vínculo afetivo mãe e bebê, alimento completo para o lactente, evita mortalidade infantil, evita diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco de alergia, diminui o risco de hipertensão, aumento do colesterol e diabetes, reduz a chance de obesidade, melhor desenvolvimento cognitivo, melhor desenvolvimento da cavidade bucal e menor custo financeiro. Isso, nos dias de hoje, né, é muito importante, porque a gente está vendo muitas mães deixando de amamentar e, às vezes, sem necessidade. Então, a fórmula infantil, ainda mais se for fórmula infantis especiais, ela não é barata. Então, qual é a classificação da Anvisa, né, para fórmulas infantis?
As fórmulas são destinadas para lactentes, para necessidade de dietoterápica específica e aquela cuja composição foi alterada ou especialmente formulada para atender por si só as necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e ou doenças temporárias ou permanentes, ou redução de risco de alergia em indivíduos predispostos. Então, a gente vê que a fórmula infantil, ela vai entrar no lugar do aleitamento materno quando não for possível, né, isso acontecer. Então, ela tem várias, como é que se diz? A sua composição, ela é bem próxima à do leite materno. E aí, a Academia Americana de Pediatria considera como fórmula hipoalergênica aquelas que não causam reações alérgicas em até 90% das crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Então, para ela poder ser considerada uma fórmula hipoalergênica, ela não pode causar reações alérgicas, né, no paciente, em até 90% dessas crianças. Então, são feitos vários ensaios, né, clínicos para poder afirmar que essa fórmula é hipoalergênica. E, gente, só um momento, desculpa, porque eu bati aqui, foi direto. Então, o que a gente tem como uma das principais dúvidas no consultório? Eu acho que toda nutricionista que trabalha com alergia alimentar, ela sempre vai escutar de um pai, de uma mãe, quando é prescrita uma fórmula infantil, né? E como eu já falei, a parte financeira pesa muito, ela sempre pergunta pelo leite vegetal, que na verdade é uma bebida vegetal, não é um leite vegetal, né? Então, a gente tem que saber a diferença disso para poder explicar a esses pais essa diferença e mostrar que a fórmula infantil ela foi projetada para poder substituir o leite materno e energia e nas necessidades nutricionais. Então, essa é uma das maiores diferenças entre esses leites e as fórmulas infantis. Eu acho até importante, Mary, que o nutricionista use a forma correta de falar, né? Não é o nutricionista não tem que falar leite vegetal, tem que falar extrato vegetal. Porque quando a gente usa a palavra leite, a pessoa leiga, né, entende, é leite também, então eu posso substituir, né, sem maiores problemas. Então, acho que o próprio nutricionista precisa entender isso, né? Pela definição da Anvisa, leite é aquele produto das glândulas mamárias, né? Então, como eu coloquei ali, é uma bebida vegetal, né? Ela não é um leite. Então, o Codex, né, Alimentários, ele diz que a fórmula infantil é um produto modificado apresentando composição semelhante ao leite materno, que supre as necessidades nutricionais e energéticas dos lactentes, é segura para os lactentes e ela tem que ter disponibilidade e custo, né? Então, isso é colocado por eles, né? Já as bebidas vegetais, elas não fornecem a quantidade suficiente de energia de vitaminas e minerais, né? De proteína, vitaminas e minerais. Então, essas bebidas vegetais também, que são produzidas caseiramente, elas não podem ser oferecidas, né, para uma criança, para um lactente, né? Então, ela não deve ser oferecida antes dos 24 meses e, após esse período, ela deve ser oferecida ocasionalmente. Na verdade, na sua versão simples, né? Sem colocar corante e que tenha baixo teor de açúcar. Então, no mercado, a gente tem muitas bebidas vegetais, né?
que têm alta concentração de açúcar e elas dizem que são vegetais e, na verdade, a gente sabe que muitas vezes tem mais açúcar e corante do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem que saber que a diferença de uma fórmula infantil, né, que ela é feita para substituir o leite materno, ela tem, quando não tem essas propriedades, é adicionado nessas fórmulas. E aí, quais são os tipos de fórmulas infantis especiais, né? A gente está falando das especiais porque a gente está falando em fórmulas para pacientes com alergia às proteínas de leite de vaca. Então, essas fórmulas não são essas fórmulas que a gente vê no dia a dia. São outros tipos de fórmulas, né? E quais são essas fórmulas? As fórmulas infantis mais frequentemente utilizadas em lactentes alérgicos ao leite de vaca são as formas extensamente hidrolisada, à base de caseína ou soro do leite, com ou sem lactose, de proteína de soja e aminoácidos livres. E aí, lá no finalzinho da nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês que ainda tem mais uma fórmula que ela não entrou aqui. Por quê? Porque ela ainda não foi aceita pelo Ministério da Saúde, o protocolo, né, ela não entrou nas novas tecnologias, o protocolo de fórmulas infantis do Ministério da Saúde não colocou essa fórmula ainda, mas a gente vai ver lá no final, para vocês terem uma ideia que existe mais uma opção, né? Só para demonstrar. O que são as fórmulas extensamente hidrolisadas, né? São fórmulas, o leite de vaca, ele tem as proteínas intactas, né? Ela é uma proteína grande, que ela parece um cordãozinho de contas, né? Que ela vai sofrer a hidrólise. E aí, com essa hidrólise, esse cordãozinho de contas, né? Ele vai se quebrando. Então, dependendo do grau de hidrólise, ele vai se quebrando cada vez mais. Então, baixo grau de hidrólise, vocês vão ver que ele quebrou aqui 2 vezes, no médio grau de hidrólise mais vezes e no alto grau de hidrólise muitas vezes. Então, essa estrutura primária aqui da proteína, ela vai ser destruída por essa hidrólise, ela pode ser química ou enzimática, e essas ligações peptídicas vão fazer a liberação de peptídeos menores e aminoácidos livres. Então, vocês vão ver que a gente tem a fórmula extensamente hidrolisada e a gente vai chegar nas formas de aminoácido livre. Então, através da hidrólise, aquela proteína, que era uma proteína intacta, que poderia levar esse paciente às reações mais graves, elas são quebradas através da hidrólise. E aí é por isso que quando o paciente tem alergia à proteína do leite de vaca, é oferecido essas fórmulas que são diferenciadas. E aí essas proteínas, elas podem... A gente tinha, não se usa mais, né, a parcialmente hidrolisada, mas para alergia, mas a gente começou, aí começa já pela extensamente hidrolisada e depois a gente vai chegar até as fórmulas de aminoácido. Eu vou mostrar para vocês quando é utilizada cada tipo de fórmula dessa. Então, aqui, nessa figura aqui, o uso de fórmulas para a PLV em crianças menores de 6 meses e de 6 a 24 meses. Então, a primeira opção de fórmulas para pacientes com alergia não mediada por IgE é a fórmula extensamente hidrolisada, também para mediada por IgE. Quando que a gente passa para as fórmulas de aminoácido, né? Quando essas crianças elas continuam com sintomas e esses sintomas vão se agravando, eles não melhoram. Só que aí as pessoas, o médico, o nutricionista,
ele prescreve a fórmula e os pais acham que no dia seguinte as reações, os sintomas, né, vão melhorar. E não é assim, a gente tem que dar um tempo para essas fórmulas poderem agirem, né, naquela inflamação, dependendo se for na IgE mediada e nas reações mediadas. A gente precisa dar pelo menos alguns dias para que ela possa melhorar essas reações, né? E se isso não acontecer, aí que se passa para as fórmulas de aminoácido. Mas isso não acontece de um dia para o outro, né? Como nada acontece do dia para o outro. Tudo tem um sequenciamento. E a utilização dessas fórmulas também é assim. E a partir dos 6 meses, né? A gente tem as opções das fórmulas extensamente hidrolisadas e as fórmulas de soja. As fórmulas de soja, elas só podem ser usadas depois dos 6 meses. Isso é preconizado por todos os consensos, o consenso brasileiro, o consenso internacional, o americano, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. E aí, a segunda opção, se a criança não se der bem com essas fórmulas, né? E aí que vai para a fórmula de aminoácido, a não IgE mediada, ela não vai utilizar a fórmula de soja, né? A segunda é a fórmula, a primeira opção é a fórmula extensamente hidrolisada e a de aminoácido. Vocês vão ver que antes dos 6 meses e depois dos 6 meses também. E a mediada por IgE, nós temos a fórmula de soja como a primeira opção, pelo custo também, né? E lembrando que essa criança, após os 6 meses, ela já está com complemento alimentar. A quantidade de ingestão de leite vai diminuir bastante. Então, existem alguns medos quanto às fórmulas de soja, né? Que as pessoas têm por causa das isoflavonas, né? Que não é correto, porque a quantidade de fórmula vai diminuindo cada vez mais com o crescimento da criança, né? A alimentação complementar vai entrando, então a quantidade é bem menor. E aí o custo dessa fórmula é bem menor do que as outras, mas pode acontecer de a criança também ter uma alergia à proteína de soja e não poder utilizar esse tipo de fórmula, e aí ela vai tentar a fórmula extensamente hidrolisada, e se não tiver tolerância para essa fórmula, aí que ela vai para a fórmula de aminoácido. É muito comum também, né, Méria, aparecer no consultório aquelas crianças, a mãe levando, né, o pai o responsável levando as crianças, não no primeiro momento da identificação da alergia, né, depois quando já deu tudo errado, quando fez várias outras coisas, né, então chega aquele paciente super complexo, uma história complicada para o nutricionista resolver, né, e aí por isso que é fundamental o domínio desse conhecimento, né? Que é um mundo de informação, quando a gente começa a estudar alergia, né? Entender a alergia. E aí a própria segurança do profissional é que faz toda a diferença, né? Até para dar esse apoio para o responsável da criança, né? E lembrando também, né, que tem que ser feita uma anamnese muito bem feita, né? Porque é através da anamnese que a gente vai colher todas as informações e vai poder prescrever, ou já tiver prescrita, a gente tem que saber se a fórmula é a fórmula necessária mesmo para a utilização, ou se vai ter que mudar, né? Então, a gente só consegue isso através de uma anamnese muito bem feita. Sem essa anamnese, e lembrando também, né, que o nutricionista, ele não fecha diagnóstico. O paciente, quando ele chega para a gente, na maioria das vezes, ele já vem com diagnóstico de alergia, né? Então, vamos ter em mãos os exames, vamos ter em mãos as informações e fazer uma anamnese bem feita para que a gente consiga ajudar esse paciente da melhor maneira possível, né? No caso, a mãe, né, que ela que está desesperada, e prescrevendo a fórmula correta. Então, agora eu vou mostrar para vocês as fórmulas extensamente hidrolisadas.
que são as fórmulas toleradas em 90% dos casos em crianças menores de 6 meses, 95% de crianças acima de 6 meses. Como eu mostrei já, são indicadas como a primeira opção, né, para todas as crianças até 24 meses, com a PLV mediada ou não por IgE. E aí, a indicação dessa fórmula, ela não é só para PLV, né? Ela é para a criança que tem alergia à soja, como eu falei para vocês, doença gastrointestinais, fibrose cística, síndrome do intestino curto, colestase. A gente tem que lembrar que esse tipo de fórmula, ela não é só usada para PLV, porque chega muita mãe no consultório e já conversou com outras mães ou entrou em redes sociais e viu que uma criança com outra patologia estava tomando aquela fórmula e ela quer saber se essa fórmula realmente é para o problema do filho. A gente tem que lembrar que essas fórmulas são usadas para outras patologias, não só para alergia, né? Então, isso também tem que ser explicado. E aí, essa fórmula pode ser utilizada em crianças abaixo de 6 meses de vida, como eu já tinha mostrado para vocês, ajuda na remissão dos sintomas na maior parte dos casos. Então, são poucas crianças que vão precisar de uma fórmula de aminoácido. Muitas vezes, tem crianças tomando fórmula de aminoácido desnecessariamente, porque já entrou direto com uma fórmula de aminoácido e já chegou para você no consultório com uma fórmula de aminoácido, nem passou pela extensamente hidrolisada, né? E na maioria dos casos, a fórmula extensamente hidrolisada, ela ajuda muito na remissão dos sintomas. Então, a gente tem que ver muito bem essa história e lembrando, né, que se a fórmula extensamente hidrolisada não é barata, a de aminoácidos é mais cara ainda. Então, a gente tem que também saber a condição socioeconômica desse paciente, para a gente também, não adianta você querer passar uma coisa que os pais vão sair dali, não vão ter condições, a não ser que aquela criança tenha uma alergia grave e que ela necessite realmente daquela fórmula, né? E aí não tem jeito. Mas a gente tem alguns mecanismos, né, de conseguir essas fórmulas pelo governo, que é uma coisa também que eu acho que todo profissional deveria ter consciência quanto a isso, né? Porque a gente sabe que a doença ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe nada. Então, na anamnese, a gente tem que detectar a real condição dessa família para a gente poder ajudar da melhor forma possível. Então, a gente tem os programas de dispensação de fórmulas infantis pelo Brasil todo. Infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente não tem esse programa, a gente tem em Niterói. A gente só tem um lugar que dispensa fórmulas infantis aqui no Rio, né? Que a verba sai do próprio hospital, não é uma verba do governo, é a verba que é passada para o hospital e a dispensação dessa fórmula sai dessa verba, por o estado do Rio de Janeiro não ter um protocolo, e também tem as ações judiciais, né? Então, existem maneiras de conseguir essas fórmulas por meio de judicialização, ou os estados e municípios que têm programa de dispensação de fórmulas infantis especiais e a família não tem condições, essas crianças podem ser encaminhadas para esses programas. O valor é mais alto em comparação à fórmula de soja e o sabor não é tão bom, tá? Todo mundo que provou a fórmula extensamente hidrolisada reclama do sabor, mas vamos lembrar que o bebê ele não vai conseguir, né, fazer essa distinção de sabor, né? Ele é ruim para nós, que já provamos outros tipos de alimento, né? Diferentemente do bebê, né? Então, a gente coloca esse sabor ruim porque quando nós fazemos algumas práticas, né? A gente prova essas fórmulas
e a gente fala assim, nossa, como é que a criança consegue tomar isso? Mas lembrando que para o bebê, para o lactente, isso aqui não é uma coisa que interfere, tá? Diferentemente, quando você pega uma criança, como eu já peguei no hospital, uma criança maior, e ela estava tendo uma reação à proteína do leite de vaca, e no momento não tinha forma extensamente hidrolisada, e nós conseguimos uma fórmula de aminoácido, que assim, a criança já estava com quase 1 ano, ela já tinha tomado leite de vaca, ela já tinha tomado mucilon, é evidente que ela não ia aceitar uma fórmula de aminoácido. E aí ela colocou essa fórmula toda para fora, porque ela sabia exatamente a diferença, né, de sabor, diferentemente de um lactente. As fórmulas de proteína isolada de soja, né? São outros tipos de fórmula que tem no mercado, né? Que são utilizadas também para paciente com a PLV. E o consenso brasileiro, europeu, os consensos brasileiro, europeu e americano indicam o uso dessa fórmula, mas como eu falei para vocês, em criança acima de 6 meses de vida, na impossibilidade de aleitamento materno, né? Indicada para criança com a PLV, intolerância à lactose, galactosemia, e para vegetarianos também. Desculpa, eu repeti aqui. E aí, as fórmulas de soja, né, elas sofrem uma hidrólise térmica para reduzir a atividade dos inibidores de tripsina e hematoglutinina, né? A tripsina é um fator antinutricional e a hematoglutinina diminui a digestibilidade de carboidratos, né, levando a alteração nas atividades das enzimas intestinais e hepáticas, ela diminui, né, a quantidade de insulina no sangue. Então, essa hidrólise, né, ela sofre a hidrólise para reduzir a atividade desses inibidores. A reatividade cruzada da soja com a proteína leite-vaca é observada em 70% a 80% dos casos. Então, a gente vai pegar muita criança com APLV que também tem alergia à soja. Então, essas crianças, como eu falei anteriormente, elas vão ter que ir direto para a fórmula extensamente hidrolisada, né? Contém fitoestrógenos, né, isoflavonas, como eu falei para vocês, como ela é preconizada para crianças acima de 6 meses, que a quantidade de fórmula é bem menor, né, porque já entrou com a alimentação complementar, então não há um risco para a influência desses fitoestrógenos, né? Riscos nutricionais em crianças abaixo de 6 meses por causa da redução de minerais e microelementos. Então, ela também não é preconizada por causa disso, né? E aí, essas fórmulas são mais baratas, sabor melhor do que as fórmulas extensamente hidrolisadas, é suplementada com L-metionina e L-carnitina, e enriquecida de ferro e zinco, né? Lembrando, né, que a gente tem sempre que lembrar do cálcio, né? Se é necessário suplementar cálcio nessa criança. As fórmulas de aminoácido, né? Aqui nós temos as fórmulas de aminoácido, como eu falei para vocês, é o finalzinho das proteínas que eu mostrei para vocês, né? Que aí a gente tem os peptídeos e tem os aminoácidos livres, né? Essa fórmula é a última opção, né? Esse tipo de forma não há risco de reação adversa, ela contém 100% de aminoácidos livres, polímero de glicose e óleos vegetais, e como não contém peptídeo, tem menos potencial alérgico. Eu queria que vocês atentassem para isso, tá? Ela tem menos potencial alérgico. Lembrando que tem crianças que têm reação com fórmulas de aminoácidos livres, mas isso é raríssimo, mas existe, tá? Então, o dia que vocês encontrarem alguém dizendo que teve uma criança que teve reação a uma fórmula de aminoácido,
existe. Eu, pelo menos, eu já li alguns trabalhos e vi pelo menos um caso de criança que tinha a alergia, teve reação à fórmula de aminoácido, tá? E aí complica muito mais a vida, né? A indicação para PLV com pacientes com reações anafiláticas graves, lembrando que a primeira opção são as fórmulas extensamente hidrolisadas. A gente só vai usar esse tipo de fórmula quando essa criança tem reações anafiláticas. As alergias múltiplas, né? Porque tem crianças que têm alergia a leite, soja, ovo. E aí essas crianças são mais propensas a ter déficit de peso, de estatura, enteropatias graves e retardo de crescimento, tá? Valor elevado, é a fórmula mais cara, né, que tem no mercado. Como eu falei, o sabor é bem pior do que os outros, mas isso não vai interferir para o lactente, né? Como já falei anteriormente. A condição socioeconômica realmente é que vai pesar aqui, porque não é uma fórmula barata, tá? E a gente tem que pesar muito isso, mas se não tiver jeito, a gente tem que ajudar com que esse paciente consiga ter acesso a esse tipo de fórmula, né? Das maneiras que eu já tinha falado para vocês. E aí, essa criança cresce, a gente sabe que as alergias alimentares, a prevalência dela tem aumentado muito, né? O tempo de tolerância também tem aumentado. Se falava anteriormente em 24 meses, agora a gente está vendo crianças muito mais velhas continuam com alergia, não obtiveram a tolerância, né? E aí, no mercado, tem esses dois produtos para crianças maiores, né? Tem o produto que é um suplemento alimentar, que as mães pedem muito, e a gente não tem no mercado produtos que sejam suplementos sem proteína do leite. Acho que a gente tem um só que é difícil de encontrar, além desse aqui. E esse aqui, ele é uma mistura para mingau, que também pode ser colocada em leite, frutas, e são à base de aminoácido, né? Então, aquelas crianças que realmente precisam do aminoácido, que tem déficit de crescimento, baixa estatura, e precisa continuar, né, depois dos 24 meses, além que aqui, esses produtos, eles dizem que é até 24 meses, mas a gente continua usando mais um tempo, né? Porque eles têm uma outra formulação diferente da fórmula, né? Para essas crianças. Então, a gente tem mais 2 produtos no mercado que são de aminoácido. Mas o valor é elevado. Suplemento tem maior aceitação do que a fórmula de aminoácido por ter sabores, né? Tem baunilha, morango, tem outros sabores. A preparação para mingau tem sabor neutro, pode ser adicionado em papinhas e frutas, indicado para criança com déficit de crescimento e peso. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem essa fórmula que ela não entrou lá naquele quadrinho lá, porque o consenso brasileiro e o Ministério da Saúde não colocou essa nova tecnologia. É uma fórmula que já é utilizada na Europa há bastante tempo. Eu já tive alguns pacientes que utilizam esse tipo de fórmula, eu não tive até hoje nenhum problema, né? Mas a gente tem que ir pelo consenso e pelo protocolo, né, do Ministério da Saúde, mas é bom a gente saber que a gente tem uma outra opção daquelas crianças que não têm condições, né,
e que não podem utilizar a fórmula de soja. A gente tem essa opção da fórmula de arroz. E aí ela tem baixa alergenicidade, poucos relatos de reações de perceptibilidade imediata, ela é relativamente nova no Brasil e não entrou no protocolo de APLV do Ministério da Saúde. Mas a gente tem ela como uma outra opção para os pacientes que têm alergia à soja e alergia à proteína do leite de vaca. Eficácia no estudo clínico são bons, é mais baratas que as fórmulas extensamente hidrolisadas. O teor de arsênico na fórmula é dentro dos limites de segurança. Tem vários estudos, né? Não aqui no Brasil, acho que a gente não tem estudo, eu não lembro, mas europeu, americano, tem estudos mostrando que esse teor de arsênico é seguro. Tinha até uma pergunta aqui, Mary, falando exatamente isso, se a fórmula de arroz ela podia ser indicada devido à contaminação por arsênico. Pode sim. E aí eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, gostaria novamente de agradecer a Cíntia pelo convite, agradecer a toda a parte técnica, as pessoas que nos ajudaram, né, a colocar essa apresentação, né, e a todos vocês que estão assistindo, o meu muito obrigada. Estou deixando aqui o meu e-mail, se alguma dúvida, se precisar de algum artigo, de algum trabalho, né, pode me mandar e-mail e, na medida do possível, eu vou respondendo. Tá ótimo, Marilúcia, muito obrigada pela sua contribuição. Agora a gente vai abrir então esse papo, vamos responder as perguntas, fazer algumas considerações. Então, para isso, eu queria convidar a nutricionista Juliana Schiffer, ela é daqui de Petrópolis, né? Tem uma grande experiência clínica, é professora da pós também, de alergia, intolerância alimentar. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, boa tarde, Mari, boa tarde, Cíntia. Primeiramente, queria agradecer também o convite à faculdade, a toda a equipe, o convite à pós-graduação para estar participando. E eu acho assim, a Marilúcia, durante a apresentação dela, ela foi falando algumas coisas que a gente escuta no consultório que são realmente bem relevantes, né? Dúvidas das mães com relação às fórmulas, as substituições. Né, Mari? Sim, eu não estou conseguindo tirar minha apresentação. A primeira vez é assim mesmo. A gente está familiarizando com a tecnologia. Né? A gente está aprendendo. Juliana. O teu som está um pouco ruim. Você acha que se colocar o fone fica melhor? Não sei, deixa eu as pessoas estão escutando bem, podiam colocar ali no bate-papo, vocês estão escutando. Isso. Tá todo mundo ouvindo, gente? Melhorou o som? Melhorou? Acho que a gente pode começar então o nosso papo. Claro. Com algumas perguntas. Né? A gente tem aqui, olha, uma pessoa perguntou, se notarmos que o médico prescreveu uma fórmula inadequada, podemos alterar a fórmula? E aí, queria passar para vocês. Normalmente, né, se a mãe traz para mim uma fórmula que eu posso perceber, mediante a avaliação da criança, na consulta, os sintomas, que pode não ser a melhor fórmula, normalmente eu sugiro à mãe conversar novamente com o pediatra. Alguns pediatras, né, a gente acaba tendo acesso, então a gente tem uma troca interessante, importante. Então, assim, quando tem esse contato, eu às vezes entro em contato direto com o pediatra, converso com ele. Acho que essa coisa da equipe multiprofissional é super importante, né, se for um profissional que a gente tem acesso. Mas, geralmente, eu peço à mãe para conversar com o pediatra novamente. Às vezes, eu faço uma prescrição e falo, olha, leva lá para o seu pediatra, conversa com ele. Acho que é importante a gente passar essa confiança e segurança para a mãe, né? Sim, é importante a gente ter os outros profissionais também, né? Isso faz toda a diferença para o sucesso do tratamento, né? Então, acho que
essa conversa, essa troca entre os profissionais, né, que é fundamental. A Mary trabalha também lá no serviço de alergia do HCE, né, do Hospital Central do Exército, e aí eu não sei se lá vocês têm essa troca dos alergistas, os pediatras com nutricionista. Aparece isso também lá na sua prática? Sim, sim. Eu trabalho no setor de alergia, né? Nós temos um curso de pós-graduação em medicina lá, e eu sou a única nutricionista, e sempre que posso eu ajudo nas prescrições com os pacientes, e temos também a pediatria. A chefe da pediatria lá é um hospital militar, a Major, que é a chefe da pediatria, muitas vezes ela solicita uma ajuda, e até as nutricionistas mesmo do hospital, que não têm tanta intimidade, né, com a alergia à proteína do leite de vaca, elas não têm experiência, elas solicitam ajuda para saber realmente qual é o tipo de fórmula que deve ser prescrita, e tirar algumas dúvidas também. Às vezes, Cíntia, a gente até observa o contrário, né? Às vezes a gente vê que a fórmula está ideal para aquela criança, né? De acordo com a sintomatologia, mas às vezes um pouco da ansiedade da mãe, né? Às vezes, até a Mariluz colocou isso muito bem na apresentação, às vezes a criança está usando durante 2 dias ainda uma troca de fórmula, uma fórmula nova, e às vezes os sintomas da alergia ainda estão aparecendo. Então, assim, é preciso ter um pouco de paciência, um pouco de calma, esperar a criança se adaptar àquela nova fórmula, né? De acordo com os estudos aí, de pelo menos 2 a 3 semanas, para a gente observar a sintomatologia, para aí sim saber se é necessário trocar ou não. Então, é questão também de orientar a mãe, né, Mari, com relação a essa questão do tempo. Exatamente. Né? Mas é desesperador mesmo, né? Então, a mãe, o pai responsável, né? Tá vendo a criança, dependendo, então, do tipo de reação alérgica que essa criança tem, dá desespero. Ele está dando aquela forma. Como é que vocês costumam fazer esse preparo, essa conversa, né, com a mãe? Qual é o retorno disso que esses responsáveis têm quando acontece essa coisa de ter que trocar a forma e não melhorarem os sintomas, as reações? É uma anamnese muito bem feita, né? A gente tem que conversar, explicar sempre sobre tudo relacionado à PLV, não só quanto à fórmula, mas como rótulo, tipos de alimento que tem leite de vaca. Então, é uma conversa que leva bastante tempo, mas tem que ser sempre tudo muito bem explicado e com base científica, né? Então, quando a gente tem segurança no que está fazendo e está mostrando para aquela mãe que a necessidade de aguardar mais um tempo, porque eu gosto de sempre conversar e deixar sempre o meu telefone, meu WhatsApp para qualquer tipo de intercorrência, que é mais para tranquilizar a mãe, né? Porque muitas vezes a mãe acha que isso vai melhorar de um dia para o outro, né? Mas não é isso que acontece. A gente sabe que tem que esperar esse tempo, mas a ansiedade materna é tão grande que, na maioria das vezes, ela manda 5, 6 fotos e áudios por dia, né? Para mostrar que não está melhorando, e você tem que tranquilizar ela e ser firme, né? Mostrar que tem que esperar um tempo, e se isso não acontecer, aí sim que a fórmula é trocada. Não adianta você começar com uma fórmula num dia e no dia seguinte já querer trocar para outra, como eu já atendi pacientes no consultório, que a mãe chegou no consultório com 3, 4 tipos de fórmulas diferentes. Cada dia dava uma.
Exato. E você colocou também, Mário, uma coisa interessante. Eu tenho a mesma conduta que você, né? Eu deixo sempre o telefone disponível, né? Se a mãe tiver alguma dúvida. E já aconteceu, por exemplo, da mãe se alimentar, né? Comer um tipo de alimento que naquele preparo do alimento tinha um leite misturado, a mãe não sabia ou não prestou atenção. E aí a criança está usando a fórmula direitinho, de repente apresentou uma diarreia com um pouco de muco, né, ou sangue nas fezes, e aí a mãe já fica desesperada, ai meu Deus, a fórmula não está certa. Isso já aconteceu várias vezes. Aí às vezes eu converso com a mãe, mas você lembra o que você comeu hoje? Aí uma vez foi até interessante que uma mãe começou, ai, peraí, deixa eu lembrar. Aí, gente, eu comi estrogonofe no almoço, estrogonofe tem creme de leite. Então isso acontece, né? Às vezes sem querer a mãe esquece de um alimento. Né? Exato. Aí acha que é a fórmula que está errada. Não, às vezes não é a fórmula, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, né? É um trabalho de detetive mesmo, né? Para poder ajudar essa mãe, né? A tranquilizar ela. Exato. O que eu percebo muito também, assim, no consultório, acredito que a Mari também tenha essa percepção, na idade do bebê, entre 5 para 6 meses, até uns 8 meses, né, que ele estava em aleitamento materno exclusivo, e aí, de repente, a mãe foi trabalhar, então teve que entrar com uma fórmula, porque ele tem alergia, e aí nessa transição, né, entre o aleitamento materno exclusivo para a introdução alimentar e uso de fórmula complementar, acontece muito essa questão também da criança apresentar, às vezes, algum sintoma relacionado ao que a mãe consumiu. Então, elas acabam, né, ficando achando que é da fórmula, a gente não, vamos com calma, né, vamos observar. Uma coisa que eu peço muito na consulta, eu acho que é muito válido para as mães, dentro do tempo disponível, claro, é fazer o diário alimentar, né? A gente trabalha muito com o diário alimentar. Então, pede à mãe, escreve, faz um diário, que às vezes nem ela vai lembrar de algum biscoito, de alguma coisa que ela consumiu que possa ter o leite na composição, né? Eu ia comentar isso agora, do diário, da importância, né, do diário alimentar e do relato também, né, de outras pessoas. Então, às vezes foi na casa da avó, foi na casa, né, quando a criança já fica, né, sem a mãe, assim, até mesmo em escola, creche, pode ser que tenha sido ofertado alguma coisa, né, porque às vezes a pessoa que é leiga acha assim, só um pouquinho não vai fazer mal, é tão pouco que tem aqui, que não vai dar problema, né? Então, assim, essa conversa, né, com a mãe para explicar exatamente e para ela replicar isso, né? Eu lembro quando a minha filha mais velha entrou para a escola e aí tinha uma criança que tinha alergia à proteína do leite vaca e várias outras também, era bem, bem complicado. E a mãe, coitada, ela ficava desesperada, ela falava sempre, o tempo todo, com todo mundo, lembrando que não podia, que não pode isso, aquilo, outro, né? Explicando tudo, porque realmente quem não está acostumado e quem não é profissional da área não tem muita ideia, né? Igual essa questão do estrogonofe que tem um creme de leite, às vezes a pessoa nem se toca disso, né? Tem uma pergunta aqui que fala sobre por que a fórmula, né, além do preço alto e do sabor ruim, por que ela é utilizada em último caso? Queria entender melhor isso. Não, mas como foi o que eu falei, né? O sabor ruim, isso é uma percepção nossa, não é uma percepção do bebê. Né? Então, para o bebê que não teve contato com nenhum outro tipo de alimento, né? O lactente que não teve, antes dos 6 meses, que não teve nenhum contato com nenhum outro tipo de alimento, o sabor não vai interferir, né? E é uma fórmula cara e foi o que eu falei, a gente tem outras maneiras de conseguir essa fórmula, se a família não tiver condições, pelos programas, né? E se o estado ou o município não tiver programa, essa família vai ter que entrar na justiça, né, para conseguir essa fórmula. Lembrando que isso é muito ruim, porque quando a fórmula ela é solicitada por maneira judicial, essa fórmula ela é comprada por um valor
muito alto, como o mesmo valor que a gente compra nas farmácias, né? Ela vai atender poucas pessoas, porque a prefeitura ou o estado vai ter que, o município ou o estado vai ter que comprar essa fórmula, e aí não são todos que vão conseguir, né? E quando existe um programa, há uma licitação, essas fórmulas elas são compradas pela composição dela, não pelo nome, o nome comercial, né? Então, muitas outras empresas podem entrar na licitação e isso faz com que o preço baixe. E aí, esses estados e municípios podem comprar uma quantidade muito maior e ajudar muito mais crianças com alergia. Então, é super importante lembrar que é necessário esses programas para que essas pessoas de baixa renda, né, tenham condições de cuidar dos seus filhos de uma maneira digna, né? Então, eu já tive um paciente que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, alergia a trigo, alergia a ovo e alergia a peixe. Ele morava em São Gonçalo e não tinha hospital perto, eles não tinham condições nenhuma de obter as fórmulas, né? Não tinham condições nem de comprar uma adrenalina autoinjetável, porque a criança tinha reações anafiláticas graves. Graças a Deus, nunca, até então, nunca aconteceu nada com ele, agora eu não sei, porque já tem uns 2 anos que eu não sei mais dele. E a mãe não tinha condições mesmo de comprar. A alimentação dele, ele era baixo peso, baixa estatura para a idade, tinha que entrar com complemento, e ela não tinha condições. E aí eu tive a gente emitiu um laudo para poder ela conseguir na verdade, foi até um suplemento alimentar que eu pedi, porque como ele já era maiorzinho, eu já entrei com suplemento, não entrei com a fórmula, e ela tinha muita dificuldade de alimentar ele, por ele ter múltiplas alergias e graves. Não era uma alergia assim, que ele sempre ia parar na emergência, e assim, como não tinha hospital perto, isso me preocupava e me deixava muito angustiada, né? Porque eu não sabia se toda vez que ele tinha essas reações, ele ia chegar vivo até o hospital. E eu conversei muito, eu abracei esse menino e a família dele, conversei muito com a mãe, explicando sobre os rótulos, sobre alimentação, sobre reação cruzada, para ela poder cada vez mais ajudar o filho, né? Mas era uma criança que eu tive muita dificuldade. Exato. Quando se trata da ação judicial, né, Mari, a gente tem que ficar atento, né, como profissional também, porque essa mãe vai precisar estar frequentemente em contato, porque se for uma ação judicial, ela vai precisar da prescrição do suplemento ou pelo pediatra ou pelo nutricionista. Sem a prescrição receituário, ela não vai conseguir o suplemento. Exatamente. Então, a gente também tem que estar bem atento a esse detalhe, né? Exatamente. Então, por isso que os programas, eles são tão necessários, né? Porque quando você tem um programa como Niterói tem um programa, essa criança, ela é encaminhada para lá e consegue, a gente conseguiu na época, né? Depois de um tempo, eu conheci uma nutricionista de lá, consegui encaminhar essa criança, ela era de São Gonçalo e ela conseguiu... essa criança conseguiu entrar nesse programa e conseguiu a fórmula, mas você imagina, né? Toda vez que você necessitar, e também tem uma coisa, né, gente? Tem hora que não tem verba para compra, né? E isso demora. Quando você faz uma compra por licitação, você faz um planejamento, você compra uma quantidade maior, você tem aquilo para mais tempo, mas se você fizer uma compra por solicitação, fica muito mais difícil, né? Porque essa verba, ela não entra naquele balanço, né, do estado e do município,
é uma verba que ela não está lá só para isso, então, às vezes, não tem a verba. E aí falta, né? A gente vê um monte de ações judiciais aí, porque a maioria das vezes esses pais ganham o direito de ter essas fórmulas, mas mesmo assim eles não conseguem porque o Estado, o município não tem verba para comprar. E aí, passado os 6 meses do bebê, aí que essas mães começam, né, até pedir a gente, acho que entra aí o trabalho importantíssimo da nutricionista, do trabalho da introdução alimentar, porque a mãe quer cada vez mais ofertar menos fórmula e ofertar mais alimentos, né? Exatamente. Então, passados 6 meses, o nosso trabalho como profissional é muito importante, até para essa mãe reduzir o custo que ela tem com leite, né? Para as que tem que usar a fórmula, então, tanto faz a fórmula hipoalergênica ou a extensamente hidrolisada, porque ambas, né, têm um custo mais elevado, né? Isso. E a gente tem que mostrar para essas mães que o bebê não precisa tanto mais daquela fórmula, né? A gente tem que mostrar que é por isso que tem a alimentação complementar, né? Ela vai passar a ser a alimentação principal, né? E a fórmula, ela vem para complementar, né? Na verdade, vai haver uma inversão aí, né? Exato. Então, aí uma pergunta aqui também que fala em caso de crianças maiores, né? Em caso de crianças maiores, existem fórmulas específicas ou somente dieta? Somente dieta. Depende. O que acontece? Tem crianças maiores que, dependendo da gravidade, né? Que isso a gente tem que lembrar sempre que cada caso é um caso, alergia não é receita de bolo, cada indivíduo tem as suas particularidades, então a gente vai encontrar crianças maiores, mas essas crianças maiores, a alimentação dela também já é bem melhor, né? Ela já tem mais opções. Lembrando que a gente tem muito relato de mães, né, que crianças alérgicas, elas são muito seletivas, né? Elas, quando comem um certo alimento, ela quer comer aquilo pelo resto da vida. Então, se a gente não fizer um trabalho bem feito na introdução alimentar, vai haver um problema grande daqui a algum tempo. Então, esse trabalho, infelizmente, né, o nosso país ele não tem uma cultura de prevenção, ele não tem uma cultura de a gente começar, né, a procurar um nutricionista não só quando está com problema, procurar um nutricionista antes disso. Então, quando a criança já chega com a gente, ela já chega com déficit nutricional, né, com baixo peso, e aí, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente descobre que aquela criança come arroz e frango todos os dias, né? Mas ela tem medo, ela não aceita, porque a introdução alimentar dessa criança talvez não tenha sido bem planejada. Então, quando a gente pega um paciente com a PLV, um bebê, e você acompanha ele, você vê a diferença dessa criança que você está acompanhando desde bebê para aquela criança que já chegou para você maior com a PLV. E aí, as mães sempre acham, né, que devem entrar com mais alguma coisa, tem que dar um suplemento. Não, gente, criança precisa de alimento, né? Ela precisa ser bem alimentada, ela comer verduras, vegetais, verduras, legumes, feijão, arroz. E o que eu vejo muito no consultório é o contrário. Eu vejo muita criança não comendo bem, comendo besteira, né? Que as mães procuram muito coisa industrializada, lembrando que as coisas industrializadas, elas podem ser utilizadas sim, mas não diariamente, né? Se você vai viajar e você precisa de um alimento industrializado, né? Você pode lançar mão disso, mas no dia a dia tem que ser realmente a comida.
para comer o industrializado tem que ser muito bem selecionado, né? A pessoa, a mãe, o responsável tem que analisar muito bem esse rótulo, né? Para que não tenha ali nenhum traço, né? De outros alimentos, no caso aqui a gente está falando leite, né? Mas nas alergias em geral, para que não tenha alimento traço. Como é que é a tua experiência, Juliana, nessa introdução alimentar? Porque o que a gente observa, né, que a família que tem uma criança alérgica, e quanto mais grave essa alergia, todo mundo tem muito medo, né, de deixar comer qualquer coisa, né? Como é que você trabalha lá no seu consultório, na tua prática, essa introdução alimentar? E como é que tira esse medo, né? Então, geralmente, o que eu faço? Principalmente quando é uma criança muito pequena, né? E às vezes tem um irmão pequeno também, de 2, 3 anos, enfim. Eu tento conversar muito com o pai e com a mãe para tentar fazer um equilíbrio na alimentação para a família. Né? Porque é muito difícil você ter um bebê com introdução alimentar, por exemplo, com 8, 9 meses, sentar numa mesa, né, junto com a família, e aí o irmão que é um pouquinho mais velho está comendo um alimento que ele não pode comer, aí o pai e a mãe vão comer um que ele não pode comer. Então, geralmente, eu oriento que a família faça um cardápio que todos possam comer, né? Que eu acho que facilita muito o pai e a mãe e também a rotina daquela família. E aí, se o pai e a mãe, claro, podem estar comendo outro alimento, que comam na rua, comam fora de casa, mas pelo menos no ambiente familiar, que aquele ambiente seja preparado para aquela criança. Não ter na despensa, na geladeira, no armário, nada que a criança não possa comer, né? Para que todo mundo se adapte com aquele tipo de alimento. Ainda mais quando se trata de criança, né? É muito difícil você chegar para uma criança muito pequena e falar, ela não pode comer. Por que o irmãozinho pode? Por que o pai pode? Diferente quando a gente trata um adulto alérgico, né? Que ele já tem um entendimento. Então, geralmente, eu sugiro um cardápio para a mudança da família toda, os hábitos da família toda. Exatamente. E você vê adesão? Costuma ver adesão a esse cardápio? Não, normalmente, sim. Ainda mais quando a alergia deixa, né, a mãe e o pai extremamente nervosos, chateados, com medo, inclusive. Então, assim, eu sinto Eu acho que, na verdade, Cíntia, assim, na prática, você consegue observar uma adesão muito maior da dieta de uma família que tem um alérgico do que muitas das vezes, por exemplo, uma dieta para emagrecer, uma dieta para uma outra finalidade. Eu acho que o alérgico, ele tem medo, né? Ou a mãe de um alérgico, ela tem medo. Então, a adesão à dieta, eu acho muito mais eficaz na família que tem um alérgico. Verdade. Exatamente. Dependendo da gravidade dessa alergia, a adesão sempre é maior, né? Exato. Sim, exato. E a própria criança que continua, né? Porque nem todos continuam com alergia, mas há pouco tempo atrás eu levei minha filha ao médico e ela estava comentando comigo que o filho dela, os 12 anos, tem alergia à proteína do leite de vaca e outras alergias. Então, assim, o menino mesmo morre de medo que ela vai buscá-lo em festa de aniversário, que ele volta quase que desidratado, porque ele não bota nada na boca. Morre de medo, mas que está numa idade que também não quer levar o lanchinho dele porque acha que é vergonha, né? Então, é complicado, né? A gente precisa trabalhar isso como um todo na sociedade, né? Para que as pessoas possam garantir, né, que tenham uma vida social melhor, né, que tenha escolhas boas para fazer, né, e que se mas entenda. A minha experiência, Cíntia, é a seguinte: crianças alérgicas, né, ainda mais festinha de coleguinha da escola, as mães se sensibilizam muito com essa condição e, na maioria das vezes, ela faz sempre um lanchinho diferenciado para essas crianças. Então, já escutei vários relatos, né, que a criança foi na festa e chegou lá, a mãe do amiguinho tinha encomendado um lanchinho completamente sem o alergeno alimentar para aquela criança. Só que a criança, ela recusa, né? Porque como a mãe fica o tempo inteiro na cabeça dela, não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode comer, quando chega, ela, mesmo que a pessoa diga que não tem problema nenhum, tem medo. E aí, eu sempre oriento as mães, quando isso acontece, ela sempre entrar em contato com a mãe do amiguinho e perguntar se ela
quer que mande alguma coisa, ou se ela vai fazer alguma coisa, e já conversar com o filho antes de sair de casa, porque às vezes a pessoa faz com tanto amor e carinho e aquela criança não aceita, e a mãe deve conversar com o filho, né, e tranquilizá-lo, né, que ela já conversou com a mãe do coleguinha, e que a mãe do coleguinha fez alguma coisa especial para ele que ele pode comer. Então, a gente, lá no nosso trabalho, né, com a desensibilização, a gente viu muito isso, porque as crianças que fazem desensibilização, elas fazem desensibilização em grupo, e a troca de experiência entre as mães, entre as crianças, é muito legal. Então, uma mãe dá força para a outra, ajuda a outra, leva alguma preparação que ela aprendeu, que não tenha leite ou que não tenha ovo, e aí elas sempre perguntam, seu filho tem alergia aqui, o meu tem a leite, o meu tem a leite a ovo. E ainda outra vez ela fala, fiz um bolinho aqui com leite, mas não coloquei ovo, porque eu sabia. Então, as mães, elas são muito parceiras nessas ocasiões, né? E a conversa é sempre o melhor para tudo, né? Então, na escola, a gente eu cansei de ter no consultório mãe que diz que vai tirar o filho da creche porque o filho teve uma reação. E o que eu falo para elas? Você vai trocar seu filho de creche 20 vezes. Eu pergunto, seu filho nunca teve nenhuma reação com você em casa? Já teve, pegou um biscoito na mão do irmão. Falei, imagina numa creche que a tia pelo menos tem que olhar 2 de cada vez, 3. Você acha que em 1 minuto, criança cega, ela não vai pegar alguma coisa e levar à boca? Ou um amiguinho vai abraçar, vai beijar e tinha acabado de tomar um leite? Então, a melhor coisa é você conversar, né, com as pessoas na creche para elas terem mais atenção do que você trocar o seu filho de creche, porque senão você vai ficar trocando ele o tempo inteiro. E aí começa tudo do zero, uma nova adaptação e tudo. E quem acaba sempre sofrendo é a criança, né? E muito bacana também, né, a gente falar que, por exemplo, tem várias creches hoje em dia, né, que já tem a nutricionista profissional trabalhando. Isso. E elas têm um cuidado, assim, que às vezes até uma mãe fala com a outra, olha, o meu tá na creche tal, porque lá o liquidificador é separado, a panela é separada, os utensílios são separados. Então, tem muitas creches que hoje valorizam muito o trabalho do profissional nutricionista. Eu sempre mando material para entregar, nutricionista da creche. Tá? Exato. Eu também faço a mesma coisa, eu mando cardápio, mando material, peço para levar para a nutricionista da creche olhar, falo, qualquer dúvida pode ligar. E quando a creche tem nutricionista, nossa, a gente faz uma troca, né, uma troca profissional. Exatamente. Parceria. Então, deixa eu só falar aqui, eu vi que a Helena e a Letícia estão com a mão levantada. Eu pedi para vocês escreverem, se vocês poderiam colocar a pergunta aqui para a gente no bate-papo, por favor, que aí eu passo para elas e a gente responde, tá bom? Helena e Letícia. E, Ju, eu queria ver se você podia falar um pouquinho para o pessoal da mãe que tem o bebê com a PLV e está amamentando, né? Quais as orientações? Ela toma leite? O que ela faz? Então, aí nesse caso... Isso, nesse caso... Né? Nesse caso, a gente sabe que, né, quando você recebe uma mãe, né, de um bebezinho abaixo de 6 meses amamentando, a dieta é a da mãe. E o mais importante na dieta, até como a Mariluz colocou muito bem, é conversar muito com essa mãe, porque você tem que ensinar ela a fazer a leitura do rótulo do alimento. Ela tem que aprender a olhar o alimento, identificar se naquele alimento tem leite na composição. Porque nem sempre vai aparecer leite escrito, vai aparecer caseína, né, uma série de outros nomes que vão estar escritos ali, que são leite, mas a mãe não sabe identificar. Então, é muito importante a questão da rotulagem. Eu até, né, como eu já tenho um tempo de formado, eu falo que essa resolução nova que saiu em 2015, a RDC 26 da Anvisa, para nós profissionais foi assim, uma grande ajuda, porque a partir de 2015, os fornecedores foram obrigados a descrever no rótulo, pelo menos os alimentos mais alergênicos. Então, isso inclui o leite. Então, isso já ajudou muito, né, a gente conseguir ensinar a mãe a saber identificar. Então, assim, é importante fazer a dieta, orientar a mãe na leitura do rótulo,
se colocar à disposição, porque a mãe, às vezes é uma mãe de primeira viagem, ela vai ter dúvida, ela vai ter medo. A Marilúcia mesmo falou, eu deixo meu celular disponível. Às vezes a gente recebe mensagem, posso comer biscoito maisena? Posso comer biscoito creme cracker? Ah, mas qual a marca? Tem que saber se aquela marca leva leite ou não leva leite. Então, assim, eu sinto muito essa dúvida delas com relação à identificação do rótulo, que eu acho que é a coisa que a gente, como profissional, tem mais, né, obrigação de estar ajudando essa mãe. Mas até mesmo quando essa mulher vai comer fora, por exemplo, né? Porque eu posso ter um purê de batata que leva leite, mas eu também posso ter um purê de batata que não tem leite, né? Que é só batata com azeite, por exemplo. Então, e principalmente quando a pessoa não tem o hábito de cozinhar, isso fica mais difícil, né? De identificar e dela se tocar que ela precisa perguntar, quando ela vê determinadas preparações, se aquilo ali tem o alergeno, né? Exato, tem até, eu lembro de uma paciente que eu, né, uma mãe de um bebê que eu atendi, ela comia sempre no mesmo restaurante, né, no self-service. Nesse restaurante, assim como na creche, tinha nutricionista. E ela sempre que chegava lá, ela falava com a nutricionista: oi, eu cheguei, o que eu posso comer? Porque a nutricionista já sabia que ela não poderia com nada com leite. Mesmo sabendo que poderia ter algum tipo de contaminação cruzada, né, por conta do utensílio, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa de consumir o alimento. E aí a própria nutricionista do estabelecimento já orientava ela: olha, esse purê aí não pode, esse aí tá com leite. Então isso é bacana também, né? A gente tem aqui mais umas perguntas, a gente já está chegando no nosso tempo, mas eu vou pegar essas perguntas. Assim, alergia sem resposta de um organismo não sábio é genética? Não, repete, eu não entendi. Está ouvindo? Não, não entendi. A pessoa perguntou se a alergia é sem uma resposta de um organismo não saudável, que não está saudável. Por isso que eu entendi aqui. Se é genético, ou então se é genético. Não, tem a parte genética, né? A gente tem que... O que eu sempre falo, a gente fala da PLV, e é uma das minhas maiores, meus maiores questionamentos na hora que a mãe vai ter o bebê, né? A gente tem vários estudos, o consenso mostra, né, que pais atópicos, né, alérgicos, e ainda mais se essa criança tiver um irmãozinho também alérgico, ainda mais se ele tiver alergia alimentar, ele tem propensão a ter alergia também. Então, quando a mãe interna para ter o bebê, não existe uma anamnese, a nutricionista, o hospital não faz uma anamnese para saber o risco, né, de problemas alérgicos. E na maior parte das vezes, acontece quando oferece a mamadeirinha de complemento, né, de proteína intacta para esse bebê, e ele tem uma reação. Eu acho que isso ia melhorar muito se a gente tem estudos que mostram, né, o percentual de risco daquela criança ter uma alergia. Se isso fosse colocado na anamnese do hospital, talvez a fórmula que fosse oferecida já fosse uma fórmula que poderia evitar um tipo de reação. Lembrando que as fórmulas, a fórmula, ela não vai fazer com que a criança não seja alérgica, né? Ela vai, se a gente der, ao invés de uma fórmula com proteína intacta, der uma fórmula extensamente hidrolisada para as crianças que têm risco de ter alergia pela parte genética. Mãe e pai atópicos, irmãos atópicos, não é qualquer criança. Então, por isso que eu estou falando, se fosse feita uma anamnese anteriormente, poderia ser evitado se essa criança não começasse direto com uma fórmula de proteína intacta do leite. Uhum. Mas tem, sim, tem a parte genética e tem a ambiental, né? Dependendo da exposição dessa criança. Nós tivemos uma palestra maravilhosa essa semana, né, Cíntia?
sobre o microbioma, e que ela falou muito bem sobre o aleitamento materno, sobre o tipo de parto, né? O que isso pode interferir, então, na alergia. Então, essa nossa apresentação de hoje veio para complementar, né, a palestra de terça-feira. Então, quem assistiu já sabe que tem essa integração genética e ambiental. Quem não conseguiu assistir, tanto a de quarta como essa de hoje, vão estar disponíveis no YouTube, no nosso canal da FP Casa no YouTube. Então, depois, quem quiser, pode voltar lá e assistir. Tem mais uma aqui, para a gente encerrar, que fala assim: intolerância apresentada na infância pode ser cessada e depois, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, retornar? Se sim, quais seriam os fatores que iniciam esse retorno? Isso depende muito. Por exemplo, às vezes uma criança tinha uma intolerância quando pequeno, a intolerância sumiu, ela passou a consumir tudo normalmente, de repente, com uma certa idade, essa intolerância pode voltar, por exemplo, numa idade mais adulta, mais idosa. A gente até já sabe que, dependendo da idade, né, é comum uma redução de produção enzimática, então certas intolerâncias podem surgir com o decorrer da idade, sim. E depende da exposição. Diferente de alergia, né? Exatamente. Sim. Diferente de alergia. Uhum. Então, enfim, na verdade, é um mundo de informação, né? Então, a gente tem muita coisa para discutir. Hoje em dia também, muito se falando da vitamina D, né? Deficiência de vitamina D influenciando no aparecimento de alergias. Enfim, tem muita informação nova, né? E que a desbiose intestinal, né? Desbiose, a Mariluz falou muito bem, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita e cada um é totalmente individual, né? A gente não tem assim como falar, não, existe uma fórmula para todo mundo igual, não tem. Para criança alérgica, então, cada um é cada um, né? Pois é, isso aí. Então, agora eu vou mais uma aqui, aí eu vou fazer para a gente encerrar. Olha, para bebês de pais atópicos, poderia ser oferecida fórmula com proteína parcialmente hidrolisada para prevenção de alergia alimentar? Ou somente extensamente hidrolisada? Não, a gente tem vários estudos mostrando que fórmulas parcialmente hidrolizadas para prevenção não. A mesma coisa é tirar o alimento alergênico da gestante. Isso também não vai evitar, tá? Então, a fórmula parcialmente hidrolisada, ela não vai prevenir a alergia alimentar. Não adianta. Tá ótimo, gente. Eu queria encerrar, então, né? Já estamos aqui com 1h30 de webinário. Dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês para esse bate-papo. A gente podia até ficar mais tempo conversando, porque tem muito assunto, muita coisa para falar, né? Fica para uma próxima vez. Queria agradecer novamente ao pessoal da comunicação, que foi fundamental, da informática também, para resolver, né? Colocar a gente no ar. Queria agradecer a pós-graduação da instituição, que nos permitiu estar aqui trazendo conhecimento para vocês. E, claro, que sempre agradecer aos participantes, né? Porque sem eles a gente não estaria aqui. São sempre muito bem-vindos nos nossos eventos. E a vocês duas que se disponibilizaram a estar aqui passando um pouco do conhecimento, da prática profissional de vocês. Muito obrigada. E um ótimo fim de semana para vocês, viu? Aqui estão pedindo mais webinários, a gente vai programar mais. Que bom. Muito obrigada a presença de todos, a todos que acompanharam, né? Espero que tenhamos conseguido tirar algumas dúvidas, né? E estamos sempre à disposição para ajudar. Exatamente. Um beijo para todos e uma boa noite. Tchau, gente. Beijos.